Gente, graças e paz a todos. Amém. Louvado seja o nome do Cristo ressurreto. Nós estamos aqui, mais uma vez para juntos alimentar da palavra do nosso Pai Todo-Poderoso, essa maravilhosa revelação que Ele tem nos concedido, e desde já eu quero agradecer pela presença de cada um. Nós estamos trabalhando firme e forte, anunciando essa palavra revelada e fazendo um convite, convidando as pessoas para estar participando conosco. Eu quero agradecer também pela vida dos que têm acompanhado pelo canal, os que têm participado do estudo, que às vezes não estão aqui, mas estão acompanhando pelo canal. Que Deus continue abençoando cada um, e a vocês que não medirem esforço e vieram. Nós estamos trabalhando, convidando as pessoas, e creio eu que na hora certinha elas estarão aqui, porque tudo é da vontade do Pai, e depende dele, porque a palavra de Deus fala que não é nem por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então é o Pai que vai trazer as pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho da Graça. Antes de começarmos, eu quero ler aqui um versículo da palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 25, que diz assim: E agora, na verdade, sei. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Graças ao Pai Todo-Poderoso. Aqui é Paulo exortando os irmãos que chamassem algum dos anciãos para dar alguns conselhos a respeito da sua partida. E Paulo diz que eles não veriam mais o rosto dele, porque dali ele estaria partindo para outras terras e não voltaria mais para pregar o Evangelho da Graça. E nós vemos que Paulo ele diz que ele bem sabia que depois da partida dele ia entrar no meio do povo lobos cruéis que não ia poupar o rebanho. E quando se deu isso? Isso se deu, gente, após o nascimento do cristianismo, a qual foi fundado por Roma. Quando deu-se o início ao cristianismo, o que aconteceu? Entrou lobos cruéis no meio do rebanho, homens que não estão poupando o rebanho, que estão prejudicando o rebanho e a igreja de Cristo. Mas eu louvo e exalto o nome do Pai Todo-Poderoso, porque Ele não deixa os seus filhos enganados. E aprove Ele nos revelar este Evangelho nesses últimos dias para mostrar para o povo qual é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho verdadeiro que traz libertação, que coloca o homem em liberdade de vida, que tira o homem das algemas e da escravidão do sistema religioso e corrupto. Então nós vamos aqui fazer uma breve confissão, agradecendo ao Pai por esta oportunidade, e eu sei que Ele está nos ouvindo, para darmos início a mais esse estudo da Palavra de Deus. E antes de tudo eu quero dizer para os irmãos, eu sei que vocês se empenharam, esforçaram, mas eu preciso de estar repassando aquele estudo. Eu preciso, tem pessoa que não estava aqui, igual Mário não estava, um que não estava, que é Mari e mãe. Eu vou repassar aquele estudo, porque naquele estudo daquele dia, houve aqui algumas complicações e nós não podemos fazer a gravação.
E eu preciso dessa gravação completa, porque para me passar ela para frente para as pessoas que estão assistindo o canal, está acompanhando e com isso sentindo o desejo no coração de estar aqui, vai estar aqui participando conosco. E outro também, às vezes nós pensamos que pode ser o mesmo estudo, mas a palavra de Deus fala assim, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Aquele dia foi aquele estudo, mas hoje o Pai pode estar nos revelando algo mais profundo. Porque quando Paulo falou que ainda que o meu homem exterior se corrompa, contudo o meu homem interior se renova dia após dia. O que Paulo está querendo dizer com isso? Aquela mesma palavra que você leu lá atrás, amanhã ela pode vir, o seu espírito pode receber uma outra revelação. Porque ainda que seu homem exterior se corrompa, o seu espírito se renova dia após dia. Hoje eu posso falar uma coisa aqui, mas daqui a 5 meses, o mesmo versículo, eu vou receber outra revelação. Você vai receber outra revelação diferente, porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. Vamos orar então. Grande Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos pelo nome do Cristo ressurreto, Todo-Poderoso, por poder estarmos aqui nesta noite mais uma vez, reunido neste nome que tem poder em cima nos céus e embaixo na terra. Este nome que é poderoso e que reina para todo sempre. Nesta noite nós estaremos, ó Pai, alimentando de mais uma porção da Tua palavra. Palavra esta que liberta o homem do pecado, esta palavra que transforma o mais miserável pecador. Pai, a Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesta noite eu te peço que esta palavra venha trazendo libertação aos que estão cativos e oprimidos. E aonde estiver, meu Pai, uma pessoa ao alcance da nossa voz, que o Espírito Santo possa levar esta palavra, transformando e libertando vidas para a honra e glória do santo nome de Cristo. Amém. Vamos lá então. Vocês já estão bem inteirados no assunto, né? A respeito desse estudo, um estudo aí que trouxe, já chegou aos meu conhecimento, que trouxe renovação, que teve pessoa que saiu daqui regozijando, mas é algo novo, é vinho novo. Não é Rosimário não, é Cristo, gente, é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, não é Rosimário não. Eu aqui, eu não importo não, se tiver 5 pessoas reunidas comigo aqui, 10 pessoas, não importa não, porque eu não prego por dinheiro. Eu não sou lobo devorador, não prego por dinheiro não. Se tiver 2 reunidos comigo aqui, eu estou alegre e satisfeito, porque eu não prego por dinheiro. De graça recebeste, de graça dá. Eu prego aquilo que o Pai está dando, aquilo que Cristo está revelando. Porque Ele me diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Ainda que esteja só eu aqui, igual o Douglas falou. Se tiver só eu aqui, ou só você, Ele está aqui, porque está você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já passou de 3. Então aonde você estiver, Ele está. Amém? O Evangelho do judeu, lei ou graça? Lei. O Evangelho do judeu, lei ou graça? Lei. O Evangelho do judeu, gente, a lei. Vamos lá? Nos diz assim, experiência com Jesus em carne. Experiência com Jesus de Nazaré. Por que experiência com Jesus em carne? Porque a Bíblia diz que Jesus se esvazia de si próprio, esvazia mesmo, desce, toma forma de homem, vem à terra, nasce de uma virgem, cresce, experimenta o mesmo que nós, ser humano, experimentamos. Para quê? Para escolher 12 discípulos, para começá-los a instruí-los para uma tarefa de pregar o Evangelho a quem? Aos judeus. Então, experiência com quem? Com Jesus em carne, com o homem em carne. Os discípulos andou com Jesus, esteve com Jesus, dialogou com ele, conversou com ele, ceiou com ele, fez tudo que pôde com ele, aprendeu com ele, igual nós estamos reunidos aqui. Vocês sabiam que nós somos espíritos encarnados? Sabia disso? Que nós somos espírito encarnado? Não sabia? Nós somos espírito encarnado. Isso aqui, ó, vale nada. O que vale é o que está aqui dentro. O espírito que ele assoprou no jardim do Éden.
nós somos espírito encarnado. Pensa bem o que Jesus fez. Esvaziou da sua glória. A Bíblia diz que o Pai é espírito e que homem nenhum jamais o viu. Então, se ele é espírito, o que Jesus fez? Jesus é espírito. Desceu e encarnou num corpo de carne. A mesma coisa que aconteceu com nós. O nosso espírito que foi criado antes da fundação do mundo, quando o Pai sopra em Adão, espírito encarnado. Pegou o espírito e soprou, o espírito encarnou em Adão. Levantou o que? Levantou uma alma vivente, um corpo. Mesma coisa acontece com nós. Nós somos espíritos encarnados, espírito predestinado. Nós já fomos escolhidos para esse propósito de o quê? De ouvir o evangelho da graça de Deus. E todo aquele que ouvir e crer e tiver fé, será salvo. Mas tem que crer nesse evangelho, o evangelho da graça. Então, os discípulos tiveram experiência com Jesus em carne, espírito encarnado. Marcos 3:13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E subiu ao monte, chamou para si quem? Os que ele quis. Olha só para você ver que maravilha. Os que ele quis é quem ele quiser chamar. Não é qualquer um. É quem ele quiser chamar. Igual um evangelho como esse. Nós não vamos abrir a cabeça do povo e colocar dentro do cérebro dele, dentro da cabeça dele. Não. É quem ele quiser chamar, quem ele quiser revelar. Ele não quis chamar os 12? Chamou os 12, instruiu eles, revelou para eles. Só que ele mesmo virou e falou: ó, entre vós eu escolhi 12. Só que um de vós é um diabo. E quem era o diabo? Judas. E hoje é diferente? Hoje não é diferente, não. Ele vai chamar tantos quem ele quiser. E por que não dizer que os outros podem ser um diabo? O que João falou quando estava batizando lá no Rio Jordão? Raça de víbora, cambada de jararaca, cambada de cobra cascavel, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O próprio João falou. Cambada de cobra cascavel. E não tem, não? Tem. A terra está minada e tem. Aí às vezes nós ficamos com medo de uma cobra que rasteja, de uma serpente que rasteja, e às vezes a cobra está do nosso lado, de 2 pés, de pé e mão andando do nosso lado, pronto para dar o bote, é só vacilar. João falou, e não existe. Olha lá, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Então veio os 12 discípulos a ele. Amém? E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar. Jesus de Nazaré nomeou 12 para que estivesse com ele aprendendo e os enviou e para que os mandasse a pregar. Pregar para quem? Para mim? Não, para mim não. A pregar para os judeus. A pregar para os judeus. Não é para pregar para nós que somos os gentios. A pregar para os judeus. Amém? Vamos lá? Ó, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: não irei pelos caminhos dos gentios. Não irei pelo nosso caminho, pelo caminho dos gentios. Nem entrareis em cidade samaritana. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus nomeou, gente, escolheu os 12 discípulos, não foi para pregar para nós. Porque até então nós não tínhamos entrado, nós éramos um povo excluído. Quando aquela mulher veio até Jesus gritando, clamando, socorro, Senhor, socorro, Jesus, socorre a minha filha. Socorre a minha filha que está moribunda. Jesus virou para ela e falou assim: não é lícito tirar o pão dos filhos, não só os cachorrinhos. Quem são os filhos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são os cachorrinhos? Os gentios. Porque os gentios então, até então não valia nada. Para os judeus, o povo gentil era como cachorro, não valia. Para eles a salvação era só deles. Ela vira para Jesus e fala para ele assim: não, meu senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos teus donos. Jesus virou para ela e falou: vai, porque a sua fé, nunca vi fé tão grande assim em Israel. Olha a fé dessa mulher, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Como se diz, ó, os gentios também precisam de salvação. As ovelhas perdidas
da casa de Israel. Jesus veio e foi para eles, para o povo de Israel, para o judeu, não para nós. Olha lá, quer ver? Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da lei por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da graça. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da graça ou da lei? Jesus Cristo foi ministro da lei. A lei é para quem? A lei era para os judeus. Então Jesus Cristo se fez ministro da lei. Veio para anunciar a mensagem aos judeus. João 1:11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio para os judeus não recebeu ele. O que fizeram com ele? Rejeitaram. Esse não é o Messias que nós esperamos. Rejeitaram ele. Quando chegaram lá, Pilatos virou e falou assim: a quem vocês querem que eu solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? O que os judeus gritou? Solte Barrabás. Solte Barrabás. Crucificam. Crucificam. E o que Pilatos pegou e fez? Ó, eu lavo as minhas mãos, porque eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Vou soltar ele e vocês fazem com ele aquilo que vocês bem quiserem. Soltaram. O que o povo fizeram? Crucificaram Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Não recebeu ele. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. É os que creem no nome dele. Sabe o que ele está falando aqui? Não é o que batiza nas águas, não é o que dizima, não é o que toma ceia, não é o que fala em língua estranha, não é o que profetiza, não é o que expulsa demônio, não é o que usa saia, não é o que não usa brinco, não é o que não usa batom, não é o que não ora 3 dias, não é o que jejua muito. Aos que creem. Creu no Evangelho da Graça e confessou com a sua boca, será salvo. Basta crer. Porque se não fosse assim, eu gosto sempre de repetir, o ladrão da cruz não teria êxito nenhum. Porque tá lá, ó, Jesus, tá lá Jesus, crucificado, com 2 ladrões, um do lado e um do outro. Aí o ladrão que estava do lado virou e falou assim, aqui, ó, esse homem aí tem culpa, hein? Esse homem aí, ó, ele tá aí junto com nós aí, é porque ele é culpado, algum erro ele cometeu. Alguma falha ele cometeu, porque ele tá aí na cruz. Por que você não diz que é Jesus, filho de Deus? Desce da cruz e salva a ti mesmo e a nós também. O outro vira e fala assim, não, senhor, eu e você, nós somos culpados, nós cometemos algum erro, alguma falha, algum delito para nós estar crucificados. E ele não tem culpa nenhuma, não. Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino? Sabe o que Jesus virou para ele, falou com ele? Ó, desce da cruz, batiza nas águas, vai tomar ceia e dizimar. Depois você vem, sobe na cruz de novo, você vai entrar comigo no reino. Foi isso que ele falou? Foi isso? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ó, ladrão não fez esforço nenhum, gente. Que esforço que o ladrão fez? O que Cristo estava mostrando ali? Já estava mostrando que ele estaria morrendo porque para nos libertar da escravidão da lei. Que escravidão são as cerimônias do antigo pacto, da velha aliança, do Velho Testamento. Então basta crer. Romanos 10:2. Porque eu sou testemunha de que eles são muitos dedicados a Deus. Olha para vocês verem, ó. Porque eu sou testemunha de que eles são muitos dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Olha o que Paulo está falando. Mas eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ô gente, Paulo está falando isso com os judeus lá atrás. Traz para o dia de hoje. Ô gente, esse povo é dedicado a Deus demais.
esse povo jejua muito, esse povo paga o preço, esse povo lê Bíblia, esse povo ora, esse povo ceia, esse povo dizima, esse povo faz tudo. Porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. São dedicados a Deus semana toda no templo, semana inteirinha no templo, orando, consagrando, jejuando, evangelizando, a semana inteirinha no templo. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Vamos lá? Olha lá. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Tá vendo aí? Olha lá, ó. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Como da sua própria maneira? Você não pode vestir calça comprida não, hein? Se você vestir calça comprida, você vai pro inferno. Você não pode assistir televisão não. Se você colocar a televisão dentro da sua casa e assistir televisão, você vai pro inferno. Você não pode jogar bola não, você não pode jogar videogame não. Você não pode usar brinco não, você não pode usar batom não. Você tem que se tampar todo, igual as mulheres dos países muçulmanos lá de fora. Fica só com o olho do lado de fora, você tem que se tampar toda. Só com os pés e a mão do lado de fora e o olho. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim tem procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Deus não aceita ninguém pela aparência, não. Deus não julga nenhum de nós pela aparência, não. Porque se Deus precisasse de julgar nós pela nossa aparência, Cristo não precisava de ter morrido na cruz, não. Cristo morreu na cruz, foi para libertar nós desses rudimentos fraco e pobre e miserável que os homens têm tentado em colocar sobre as pessoas, para as pessoas pegar e ficar oprimida e a cada dia oprimida e sofrendo, mas não conhece a verdadeira libertação. E Cristo veio para julgar isso por terra. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Tá vendo? Ó, com Cristo a lei chegou ao fim. É os que creem que são aceitos por Deus. Não é os que usam saia grande, os que veste vestidão, os que não gostam de usar as coisas que é aceito por Deus. É os que creem que são aceitos por Deus. Não é os que guardam doutrina, dogma e costume de homem. Não é os que creem que são aceitos por Deus. Creu e confessou com sua boca, é aceito por Deus. Não importa, o resto é com Cristo. É Ele que chamou, Ele que escolheu. Não importa, é os que creem que são aceitos por Cristo. Ó, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aonde há um testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Sabe o que Paulo está falando aqui? Olha o que Paulo está falando. Olha lá. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Sabe o que Paulo está falando? O testamento, gente, ele só passa a ter valor depois que o testador morre. E quem era o testador do Velho Testamento? Era Jesus. Ele não estava com os discípulos? Então o testamento não tinha força nenhuma. Por que o testamento não tinha força? Porque Cristo estava vivo. Ele não tinha morrido. Olha lá. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Enquanto Jesus estava vivo com os discípulos, o testamento não tem valor nenhum. O testamento só passa a valer depois que Cristo morre. Por quê? Porque aí vem um novo testamento, um novo pacto, a nova aliança. Foi depois que Cristo morreu, não foi antes da cruz. Não foi na caminhada dele com os discípulos. Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. O Velho Testamento, o Primeiro Testamento, não foi consagrado sem sangue. Sabe como que ele era consagrado? Matando-se cordeiro. Matando animal, oferecendo sacrifício no altar. Olha lá. Por isso também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. E o segundo foi? E o segundo pacto foi consagrado sem sangue?
O primeiro pacto, que é o Velho Testamento, foi consagrado com sangue de bode e sangue de animal. O segundo não, foi consagrado com sangue do Cristo ressurreto, glorificado. O Novo Testamento não foi consagrado com sangue de animal, foi consagrado com sangue de Cristo. E ele começa aonde? Ele começa em Mateus? Não, ele começa de Atos para frente. E daí vai de Atos até Hebreus. E de João para trás, Velho Testamento, consagrado com o quê? Com sangue de bode e cordeiros. Falando sobre sacrifício. Sacrifício. Ó, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. Quando você pegar para estudar isso aí, se você tiver a oportunidade de ter a curiosidade de estudar isso, a lei e os profetas duraram até João, você vai ver muitos teólogos e homens falando que durou até João Batista. Está escrito João Batista ali? O que está escrito ali? Até João ou até João Batista? Até João. Até João. A lei e os profetas durou até João. Se fosse até João Batista, o Batista tinha que estar na frente ali. A lei e os profetas durou até o Evangelho segundo escreveu João. Por que a lei e os profetas durou até João? Porque enquanto João estava andando com Jesus, Jesus ainda estava vivo. Jesus era um profeta. Moisés profetizou e falou que após a morte dele viria um profeta semelhante a ele. Ele já estava profetizando o quê? Ele já estava profetizando a vinda de Cristo. Porque Moisés era um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Aí ele vai, a lei e os profetas duraram até João. Por que durou até João? Porque se fosse até João Batista, o que tinha que acontecer? João tinha que batizar Jesus, e após ele batizar Jesus, Jesus já tinha que morrer. Porque Jesus era profeta, então se ela durasse até João Batista, Jesus tinha que morrer sem cumprir o ministério dele. Como Jesus era profeta, então ela perdurou até João. Qual que é o último livro do Velho Testamento? Ó, o povo fala que é Malaquias, não é? Não. Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Durou até João. A lei dos profetas durou até João. Aí a partir de Atos dos Apóstolos, olha lá. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Começou a anunciar o reino de Deus após o quê? Após a morte de Cristo na cruz. O novo reino começou a ser anunciado através dos discípulos e depois vem a nossa entrada com Paulo. Então, nós acabamos de estudar ali o evangelho de quem? Dos judeus, que é a lei. Olha lá agora, ó, evangelho dos Gentios. Graça, que é o que nós vivemos hoje, o evangelho dos gentios, que é a graça. Experiência com Cristo glorificado. Os discípulos tiveram experiência com Jesus encarnado, homem de carne. Ali não, ali Paulo teve experiência com Cristo glorificado, é bem diferente, totalmente diferente. Atos 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, Cristo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha para vocês verem. Paulo começou a perseguir a igreja primitiva, a igreja de Cristo, a qual os apóstolos estavam conduzindo e pregando o evangelho. Paulo levanta e começa a perseguir essa igreja. Quando Paulo começa a perseguir essa igreja, que Paulo toma a carta dos principais, dos sacerdotes, para subir até Damasco, Paulo teve um encontro com Cristo no caminho. E a Bíblia diz que quando Paulo teve esse encontro com Cristo, só lhe restou uma coisa: ficou cego na hora. Ficou cego na hora, caiu, não enxergou mais nada e teve que ser conduzido pela mão, guiado pela mão, após ouvir a voz de Cristo, não enxergando mais nada. Jesus ainda vira para ele e fala: Paulo, Paulo, a quem tu persegue, duro será para te recalcitar contra os aguilhões. Vocês sabem o que são aguilhões? Alguém aqui sabe o que é aguilhões? Sabe o que é aguilhões? Pregos bem fixados.
Pregos bem fixados. Você já tentou arrancar um prego numa madeira de roxinho com martelo? Ele arranca a cabeça, mas ele não sai. Você arranca a cabeça dele, mas ele não sai. Já tentou, Douglas? Arrancar um prego numa madeira boa? Você quebra ele, fica o tuquinho dele lá dentro, a cabeça dele arranca, mas ele não sai. Sabe o que é isso? Sabe o que Jesus está falando com Paulo? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso? Pregos bem fixados. Homens que estão bem fixados em Cristo. Homens que estão bem fixados no Evangelho. Quem tira, quem derruba, quem arranca. Arranca como? Não arranca. Não tem capeta que te arranca, não tem demônio que te arranca, não. Homens bem fixados no Evangelho. Duro será para ti recalcitar contra os aguilhões. Se nós tivermos, irmão, bem fixado nesse Evangelho, não tem homem que tira nós, não tem demônio que derruba nós, não. Quem arranca nós é daqui para a glória. É tirado daqui a força para cima. Mas tirou disso, não tem ninguém que tira nós. E Paulo teve esse encontro com Cristo e dali para a rua chamada direita, guiado por outros homens. Olha lá. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, Cristo Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ó, Deus levanta um homem, por homem chamado Ananias. Esse Ananias era um homem fiel, um homem que era um discípulo de Cristo, que guardava bem a palavra. Quando Cristo se manifesta a ele, chama ele e fala: ó, você está incumbido dessa tarefa, você vai até a Paulo e vai anunciar o Evangelho para ele, vai falar que ele é um vaso escolhido, e após você estender as mãos sobre ele, ele vai ser curado, vai ser restaurado, vai ser cheio do Espírito Santo e vai passar a pregar o Evangelho da graça. Pode ir, porque eu já revelei para ele lá que você vai. Pode ir, porque Paulo está orando e jejuando lá, e ele já sabe que você vai. Sabe o que Ananias vira e fala? Ananias vira e começa a questionar o pai, começa a questionar: eu? E pregar para Paulo? Paulo ajudou a matar Estevão. Paulo perseguia a igreja. É eu que vou mesmo pregar para esse homem? Irmãos, quando o Pai capacita, quando Cristo capacita, não tem ninguém que para nós, não. Você está vendo esse novo Evangelho aí que agora o Pai está revelando e abrindo nossos olhos? Se você vê como é que as pessoas que estão recebendo esse Evangelho estão cheias de ousadia, não tem gente que está parando ele, não. Eles estão falando com ousadia mesmo. E aquilo que eles não estão conseguindo falar, eles estão lançando para mim. Vai para você ouvir. Vai para você ouvir, que você vai ouvir algo diferente que vai te impactar. Vai para você ouvir uma palavra verdadeira. Eu estou glorificando e exaltando o nome de Cristo, porque o Pai está levantando só um homem cheio de ousadia. Está levantando só homem cheio de ousadia. Não está levantando um homem covarde, um homem medroso, time medroso, não. Está levantando só homem cheio. Está falando com convicção daquilo que tem ouvido e tem escutado. E esses homens já estão aqui no nosso meio. E o Pai está levantando com ousadia mesmo, com convicção na palavra, que o que está sendo pregado está certo, não está errado. E quem faz isso? É eu? Não. É o Espírito Santo que faz isso. Quem sou eu? Eu nunca simplesmente sou usado só para pregar e anunciar, assim como os outros estão recebendo e passando para frente. Olha lá. Saulo, porém, se esforçava muito. Se esforçava muito mais e confundia o judeu que habitava em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Olha para vocês verem. Após o homem receber Ananias lá na casa dele, foi curado das vistas, foi cheio do Espírito Santo e começou agora a disputar com os judeus. Pai, mas por que Paulo está disputando com os judeus? Por que Paulo está disputando com os judeus? Porque os judeus servem à lei, irmãos. Os judeus servem a Jesus Cristo. O judeu não serve o Cristo glorificado, porque senão eles não tinham crucificado Jesus. Só que Paulo estava provando para eles que aqueles que eles tinham crucificado era Cristo. Só que eles não queriam acreditar o quê? Aquele homem que nós matou crucificado. Você está falando, Paulo, que aquele é o Cristo, o Filho de Deus? Para com isso, Paulo. E Paulo
E Saulo, porém, vou pôr Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia o judeu que habitava em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Paulo estava provando para eles que o que eles mataram crucificado lá era quem? Era o Cristo. Só que eles não quiseram dar ouvido. 2 Coríntios 12:1. Em verdade que não convém gloriar a mim, mas passarei as visões e revelações de Cristo. Olha o que Paulo está falando. Após Paulo começar a anunciar o Evangelho da Graça, o povo começou a se opor a ele, até a igreja de Corinto. Isso aí aconteceu na igreja de Corinto, ó, quando ele começou a falar lá, o povo começou a julgar o apostolado dele e colocando ele para baixo, colocando ele inferior aos outros apóstolos, inferior a Tiago, inferior a João, inferior a Pedro. Sabe o que Paulo falou? Espera aí que eu vou mostrar para vocês o meu apostolado. Eu vou mostrar para vocês que quem me chamou foi Cristo, quem me escolheu foi Cristo. Não foi homem nenhum que me chamou, não. E não foi homem nenhum que me ungiu para ser apóstolo, que me ungiu com óleo para ser apóstolo, não. Quem me chamou e me ungiu foi Cristo. Espera aí que eu vou provar para vocês. É verdade que não convém gloriar a mim, mas passarei as visões e as revelações de Cristo. E ele começa a passar as revelações. Olha lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Olha a simplicidade de Paulo. Paulo podia ter chegado e falar e se gabar igual os homens que se diz pastor hoje, quando faz uma pregação bonita, quando é usado por Deus, fica se gabando, se acha o tal, se incha todo. Olha o que Paulo faz. Recebe uma revelação dessa, podia ter virado e falado assim, que ó, eu fui de corpo lá. Eu fui de corpo lá e fiquei cara a cara com Cristo e ele me falou coisas que eu nem quero contar para vocês não, porque vocês é miserável. Vocês não valem nada. Eu não vou nem contar para vocês não, eu vou ficar só para mim mesmo e se inchando. Olha o que Paulo fala. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Olha para você ver a simplicidade do homem. Ó, eu não sei se é no corpo não, tá? Não sei se é no corpo, não sei se é fora do corpo. Deus que sabe. Não sei. Foi arrebatado ao terceiro céu. Foi lá no terceiro céu. E sei que o tal homem nem quis falar que é ele, ó, foi eu que fui, tá gente, é eu que fui. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus que sabe. Não sei se foi fora do corpo ou se foi em espírito, o Pai que sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Olha o que ele está falando. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas o que ele falou no começo? Que eu vou passar as revelações. Vou passar. Só que ele está falando que as palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O que são palavras inefáveis? Olha lá. O que é inefáveis? É um termo utilizado para identificar algo de origem divina. O que Paulo ia entregar aqui na terra entregou, não era algo de origem terrena. Era algo de origem divina. Que veio lá de cima para nós. Não é de origem terrena, não é de Jesus de Nazaré que andou com os discípulos e instruiu os discípulos. É do Cristo ressurreto que já estava ao lado do Pai, assentado no trono. Paulo recebeu lá no paraíso e trouxe para nós aqui o Evangelho da graça de Cristo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, olha Paulo falando, para que eu não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Foi colocado um espinho na carne. Mas peraí, que espinho que foi colocado na carne de Paulo? Será que foi um espinho de pé de laranja? Será que foi um espinho de pé de coco? Mas que será que espinho que é esse? Muitos falam que foi uma enfermidade que Paulo tinha. Olha o espinho lá, ó. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. O que é mensageiro? Mensageiro é uma pessoa. O espinho na carne de Paulo, sabe o que é? Era um mensageiro, era uma pessoa enviada, usada pelo inimigo para quê? Para se opor a Paulo, para começar a questionar Paulo. Sabe o que ele estava falando com Paulo? Quando Paulo começava a pregar e virar, falava assim, ó, ô Paulo, você pregando o evangelho, você ajudou a matar Estevão, senhor. Você ajudou a matar Estevão e agora está se passando por apóstolo, agora está pregando o evangelho. Você ajudou a perseguir a igreja de Cristo. Isso aí era um espinho na carne de Paulo. Quando Paulo ouviu isso aí, menino,
Isso aí era... alguém aqui já sofreu calúnia? Já sofreu difamação? A pior coisa que tem é você estar falando uma coisa e a pessoa chegar perto de você e ficar desafirmando aquilo que você está falando, desconfirmando aquilo, ou então te julgando você e falando, e você agora está dando um de cristão? Para, só. Você bebia cachaça, você julgava baralho, olha o que você fazia. Olha o que você fazia. Olha como é que você ficava, agora você está pregando o evangelho. Era isso aí que Paulo estava sofrendo. Coisas que não tem nada a ver, o povo estava julgando Paulo lá. A saber, um mensageiro de Satanás para me bofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei a Cristo para que se desviasse de mim. Paulo orou 3 vezes e falou, Pai, afasta de mim esse homem, afasta de mim esse mensageiro. Porque toda vez que eu vou anunciar o evangelho, ele está no meu caminho, me desafiando, me caluniando. Olha o que Cristo vai falar para Paulo, hein? E disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Tá faltando pão? Tá faltando emprego? Poupança no banco tá zerada? Não tem R$1, tá a ponto de fechar? Carro tá na oficina estragado? Por causa de uma calúnia ou de uma difamação, a mulher largou, foi para casa dos pais, foi para casa das mães, os filhos não querem obedecer, não quer seguir o caminho de Cristo, os filhos estão na droga, a porta de emprego fechou, está enfermo na cama, está enfermo no leito, no hospital, ninguém te vê, ninguém te enxerga, ninguém te visita, todo mundo te persegue. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Quer mais? Se tiver a graça, meu filho, ó, o resto é esterco. Como Paulo falou, o resto é esterco. Carro é esterco, casa é esterco, dinheiro é esterco. Costuma até os amigos, até a família que está ao redor costuma ser esterco. Por quê? Não pode pôr nada no lugar de Cristo, não pode pôr nada no lugar da graça. A minha graça te basta. E Paulo, você está preocupado que esse homem aí te perseguindo? Te difamando? Meu filho, para, a minha graça te basta, a graça que eu derramei sobre a sua vida. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, é aí que estou forte. Na hora que você pensa que você está fraco, você é forte mesmo. Na hora que você pensa que você está uma carne de piaba, até desmanchando a mão, aí que você está forte mesmo, meu filho. Aí que você está firme, que é aí que você prova se você está firme com Cristo mesmo. Não é se fazendo, dando um de fortão, que você é forte. É porque quando você dá um de fortão, aí que você escorrega mesmo. Aí que você trupica toda hora. Por que você trupica toda hora? Porque nenhum de nós seremos justificados diante de Deus pelos nossos méritos. Não adianta eu achar que eu vou ser justificado diante de Cristo porque eu jejuo, porque eu consagro, porque eu oro, porque eu leio muita Bíblia, porque eu subo ao monte, porque eu faço isso, porque eu trago vestes diferentes, porque eu obedeço a liderança, porque eu obedeço os homens, porque eu tomo ceia, porque eu batizei nas águas, porque eu prego o evangelho, porque eu sou dizimista. Não adianta. Ninguém vai ser justificado diante de Cristo por causa das obras, não. Por quê? Porque o sangue dele derramado na cruz do Calvário já te justificou, já nos justificou. E nós não precisamos de fazer nada. Já fomos justificados pelo sangue dele. Ele pagou tudo. Ele já pagou. Não deixe os homens te enganar. Não seja presa fácil dos homens. Não dê ouvido à doutrina de demônios. A doutrina de homens corruptos que se dizem ter conhecimento, mas que se privam da verdade, que é o evangelho da graça. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Está fraco? Glorifica a Deus. Está se sentindo fraco? Glorifica a Cristo. Aí sabe o que vai acontecer? O poder dele vai se aperfeiçoar em você. Porque você já pensou eu glorificar a Cristo e fazer alguma coisa para ele só na hora que eu me sinto forte?
Aí na hora que você se sente miserável no pó, você saber que você não vale nada, louve e exalte o nome dele, glorifique o nome dele, fale da palavra dele para o seu próximo. Aí o poder dele vai se aperfeiçoar em você, na sua fraqueza. Na hora que você se sentir que você está fraco mesmo, agora não espera assim, não, vou me consertar primeiro. Vou confessar o meu pastor, vou chamar e vou conversar com ele. Na hora que eu estiver bem preparado e me sentir forte, aí vou começar a fazer a obra de Deus. Não. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que na fraqueza? Ninguém é forte, gente. Todo mundo é miserável. Isaías falou assim que a nossa justiça é como trapos imundos. O que vale um trapo imundo? Quem quer? Um pedaço de pano jogado lá, é podre, rasgado, julgado aos lixos, ao canto. Assim é a nossa justiça. Não podemos nos justificar diante de Deus com as nossas próprias justiças, porque Ele próprio já nos justificou e reconciliou após a sua morte. Paulo, apóstolo. Olha o que Paulo vai falar. O povo começou a perseguir Paulo, duvidando do apostolado dele. Olha lá o que vai falar. Gálatas 1, olha o que fala para o povo da galáxia. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Não precisou ninguém falar, não precisou de ninguém fazer, sabe o que com Paulo? Paulo, ó. Hoje você é porteiro, Paulo. Hoje você é limpador de salão, limpador do templo. Hoje você é professor, Paulo. Paulo, vou te separar para o diaconato. Ah, não, Paulo, agora eu tô vendo que você está trabalhando muito. Agora você vai ser presbítero. Não, Paulo, agora você vai ser evangelista. Ah, não, agora você vai ser pastor, Paulo. Doutrina e costumes de homem. Paulo não. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem ungiu e separou Paulo para apóstolo? O Cristo ressurreto, glorificado, que teve um encontro com ele na estrada de Damasco e que o arrebatou até o terceiro céu e entregou ele ao apostolado dos gentios. Não foi Jesus de Nazaré que ungiu Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos e por aí foi, não. Aqui quem ungiu Paulo foi o Cristo ressurreto glorificado, que entregou o meu e o seu evangelho para Paulo, o evangelho dos gentios. Olha o que fala. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Sabe o que o povo estava fazendo? O povo estava assim, ó, recebeu o evangelho da graça igual nós estamos recebendo, mas sabe o que ele está fazendo? Se voltando à lei, querendo circuncidar, querendo voltar ao evangelho da lei. É a mesma coisa de hoje aqui, ó. Nós participar aqui, você recebeu o evangelho da graça de Cristo, depois fazer, sabe o quê? Voltar para dentro do templo. Voltar a seguir o ensinamento, os rudimentos do mundo. O evangelho da lei que está sendo pregado dentro dos templos é a mesma coisa de você receber aqui, receber a libertação, se sentir liberto, falar, opa, agora eu estou liberto. Agora ninguém me segura mais não. Mas depois você pegar e largar isso aqui e voltar de novo às práticas anteriores. O povo estava fazendo isso. Paulo chega e fala, ó, maravilho-me, estou admirado com vocês, irmãos, de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí eles ficaram assim, que outro evangelho, Paulo? Que evangelho é esse que você está falando? Olha o que Paulo responde. O qual não é outro. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo está falando com eles assim aqui, ó. Não é outro evangelho, não. Por quê? Porque só existe um evangelho. Não existe outro evangelho. O resto sabe o que é? Pregação da palavra. Mas poucos pregam o evangelho. O resto é pregação da palavra. Ah, vão convidar fulano de tal para trazer uma palavra, para pregar uma palavra. Um pregador de longe tem uma palavra boa. Mas e o evangelho? O evangelho é poucos que pregam. O evangelho da cruz de Cristo é para poucos, não é para muitos não. Eles pregam a palavra.
Agora, pregar o evangelho é outra história, é outro assunto. Mas aí Paulo vai e fala para Israel, vocês estão aceitando outro evangelho? Vocês estão aceitando passar para outro tipo de evangelho? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Que ó, se chegar alguém anunciando para vocês outra palavra, outro evangelho que não é esse daqui, ó, sarta fora, corre, seja anátema, seja amaldiçoado, não aceita. Seja qualquer um, chegou querendo impor para vocês costume, regras e doutrina de homem evangelho da lei, corra, sarta fora, não aceita. Por quê? Porque você recebeu o evangelho da graça de Cristo. Olha lá, ó. Ele vai e repete, torna a repetir para eles. Ah, vocês não ouviram não? Vocês não entenderam não? Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Aí vamos aglomerar aqui, vamos pegar uma rapa de gente, uma nação inteira que está debaixo, sabe de quê? Debaixo de... Por que debaixo de maldição? Porque não está anunciando o evangelho da graça. Seja amaldiçoado, está debaixo de maldição. É eu que estou falando? É Rosimar que está falando? Não, é a palavra que está falando, o evangelho de Cristo que está falando. Pregou outra palavra? Anátema, amaldiçoado. E se você não quer ser amaldiçoado, não se ajunte a eles. A não ser que você quer se juntar para o quê? Ó, eu vou se unir a vocês, só que tem uma coisa, eu vou entrar de pau de quina. Vou bater forte. Isso aí que vocês estão anunciando aí é mentira. Isso aí que vocês estão anunciando aí não é verdadeiro, não. Eu estou participando, mas eu estou alertando vocês. Rapa fora, sarta fora, porque isso não é mentira. Era o que Paulo fazia. Ia para a sinagoga para o quê? Para disputar com os judeus. Quer ir para a sinagoga? Vai para disputar. Vai para pregar o evangelho verdadeiro. Não importa o que eles vão pensar, o que eles vão achar. Cristo está te capacitando para isso? Vá. Vai, pregue para quem você tiver oportunidade o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus, e deixa o resto com o Pai. Deixa o resto com Cristo. Se Cristo está te capacitando para isso, vá disputar com eles na sinagoga. E quem pode se opor contra você? Nada pode contra a verdade. Quem pode contra a verdade? Nada pode contra a verdade. Mas se Cristo te capacitou para isso, faça com liberdade. Ó, mas faça-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não aprendeu nada de homem. O evangelho que Paulo anunciava não é segundo os homens. Você vê que quando nós começamos a anunciar um evangelho como esse aqui, o Antônio, o Douglas, o Eduardo aqui, a Viviane, Talha, Aquila, os irmãos estão tudo reunidos aqui, que já estão mais com ousadia, que estão pregando esse evangelho, o Pai está capacitando. Quando ele chega e fala isso, irmão, o povo até escabela. O povo toma até choque. Por quê? Porque o povo não está, gente, acostumado com a verdade. O povo não está acostumado com a verdade, o povo está acostumado com a palavra que massageia o ego. Com a palavra que traz uma esperança de prosperidade e não esperança de salvação, de vida eterna. Então, quando o povo ouve uma palavra como essa, o povo toma um choque. Tem uns que se deixar, ele falta te pegar pelo gogó e te esganar, você é Cristo mesmo que não deixa. Mas se ele pudesse te pegar, você te estraçalhar com você, ele estraçalhava. Começa a pregar esse evangelho, já tem gente enfrentando isso, enfrentando luta e dificuldade, porque está expondo esse evangelho para fora e as pessoas estão tomando choque. E vai tomar. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi o Cristo glorificado que revelou para Paulo, não foi o homem que ensinou ele. Paulo não precisou de escola de bacharelado, igual eu e Viviana ficou 8 anos aprendendo de homem, para tentar aprender uma palavra, para depois Cristo vir se manifestar a mim dentro de um banheiro e me entregar o evangelho verdadeiro da graça do Pai. É isso que Paulo está falando. Eu não precisei de passar em escola de bacharelado, eu não precisei de passar por escola dominical, não precisei de passar por estudo nenhum, não. Foi Cristo que me ensinou.
Foi Cristo que me entregou. E o que ele me entregou, eu compartilho com vocês. É isso que Paulo estava falando com o povo da galáxia, com os Gálatas. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Ó, dentro do ventre da mãe dele, Paulo o Cristo já separou ele, escolheu ele aqui, ó. Você está achando que isso aí é só com Paulo? Não. É com você que está aqui também nessa noite. Glória a Deus. Ele já te separou, já te escolheu dentro do ventre da sua mãe. Antes de você ser formado, ele já te conhecia. Amém. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, ele já te via. Ele já te via ainda informe, já te conhecia. E te chamou para esse propósito. O mesmo que aconteceu, sabe com quem? Com Jeremias. Antes que você fosse formado na madre, te santifiquei, te chamei e as nações te dei por profeta. Antes de Jeremias ser formado na madre, o pai já tinha escolhido ele, santificou ele, e deu ele as nações por profeta. O mesmo está acontecendo com você aqui nesta noite. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o pai já te escolheu, te santificou e te deu por profeta, por atalaia, para anunciar este evangelho da graça. Não importa o que as pessoas digam de você, não. O que as pessoas pensam de você, não. O que importa é que o pai te escolheu, te nomeou e te separou. Amém. Glória a Deus. O que importa é isso. Não importa o que as pessoas vão falar de você, não. Não importa. Que eles vão falar mesmo. Que eles vão enxergar, falar em você. Vão tentar te colocar, te ver como pecador. Você é pecador mesmo. Mas a minha graça te basta. Ele já te justificou, já me justificou. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Paulo não consultou nem a carne nem o sangue. Sabe o que Paulo está falando? Que ó, quando você receber esse evangelho aqui da graça, não precisa vocês pegar e querer ir correr nos homens não, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Tá tudo livre, aberto e exposto para nós examinar. Aqui, ó. Não prive de nada. Não prive de nada. Tem dúvida de alguma coisa? Tem os estudos no YouTube, estuda. Tem Bíblia, estuda. Estuda mesmo. Não fique só querendo ouvir só irmão Rosimário aqui, e eu achando que só eu tenho palavra de revelação. Não. Está tudo escancarado no YouTube, estuda mesmo. Procura aquilo que é revelação da graça de Deus, estuda. Mas fuja de homens corruptos, homens que estão pregando a lei. Disso aí você fuja. Mas todo homem que está baseado na graça, estuda. Procure conhecimento, estuda. Porque o Pai está revelando. O Pai está derramando o Espírito nesses últimos dias e levantando homens que pregam o Evangelho da graça e dando entendimento para eles. Então, se você vê alguma coisa que tem a ver com a graça, estude. Mas fique ligado, fique atento. Para que você não seja preso à face dos homens. Porque no YouTube tanto tem heresia, como também tem palavras da graça que edificam. Mas também tem heresia que pode te arrastar para o fundo do poço. Tanto tem o bem como tem o mal. Então, estude com sabedoria. Vai com graça, com sabedoria para crescer na graça e no conhecimento. Mas não vai consultar qualquer homem, não. Porque tem levantado hereges nesses últimos dias que quer o quê? Que quer nos privar da graça de Deus. Quer fazer o quê? Quer impedir nós de desfrutar dessa liberdade e desse evangelho maravilhoso que Cristo nos revelou. Eles querem nos privar disso. Eles querem o quê? Eles querem que nós fiquemos como uma mula. Enxergando só reto, com a viseira enxergando só reto. Eles não querem que nós vejamos o mundo espiritual ao nosso redor acontecendo, não. Eles querem colocar a viseira em nós e nos escravizar, colocar algemas em nós e nos escravizar. Mas esse evangelho veio para quê? Para quebrar os grilhões do inferno e para destrancar as algemas e colocar os povos em liberdade. Foi para isso que ele veio, que esse evangelho veio. Para nos colocar em liberdade. Está alguém escravizado? Ele vai quebrar a algema, vai destrancar a algema, como está destrancando e te colocar em liberdade. Foi para isso que ele veio. Olha lá, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos. Olha lá, Paulo não foi nem até Pedro e nem até Tiago, não. Mas partiu para a Arábia e voltei outra vez em Damasco. Partiu com outras bandas. Por quê? Porque Paulo andava guiado, sabe por quem?
pelo Espírito Santo. Paulo não andava guiado por homem. Quer ser guiado pelo Pai? Anda guiado pelo Espírito Santo. Para de andar sendo guiado por homem. O homem fala para você fazer uma coisa, você pega e faz. O que liberta o homem é a palavra. Essa semana agora já tive um ranca-toco. Já tive um ranca-toco essa semana agora. Pessoas querendo impor sobre mim, pessoas que não, coisas que não condizem com a palavra do Evangelho da Graça, querendo que eu imponha no nosso meio para começar a escravizar os irmãos. Falei, aqui não, diabo. Aqui não. Aqui nós pregamos o Evangelho da Graça, o Evangelho que liberta, que eu não vou impor nada sobre os irmãos que escravizam os irmãos. Estou aqui para pregar a liberdade que liberta o homem da escravidão, que liberta o homem do jugo do maligno. Depois passaram 3 anos, olha pra você ver, Paulo ficou 3 anos afastado lá. Depois passaram, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Paulo volta, depois de 3 anos, vai a Jerusalém, fica com Pedro 15 dias só. 15 dias não dá tempo para nada. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão de Jesus. Só viu Tiago e Pedro. Isso 15 dias, não viu mais ninguém. Depois passado, era 3 anos, olha para vocês verem. Depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Sabe o que Paulo faz? Paulo vai ter com Pedro durante 15 dias, depois 3 anos ele afasta, depois de 14, nesse período aí, sabe o que Paulo ficou fazendo? Trabalhando, fazendo tenda. Era a profissão de Paulo. Ficou durante esse período todo aí sem fazer nada para Cristo. Cristo já não tinha entregado para ele o Evangelho da Graça, só que os apóstolos não quis aceitar ele. Olha lá, passado 14 anos, ficou 14 anos apartado deles, afastado deles. Depois subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Foi em Jerusalém para quê? Olha lá. E subir por uma revelação. Paulo não subiu porque a carne falava, não sobe, Paulo. Vai lá, Paulo, não, subiu por revelação. Cristo revelou, o Espírito falou para fazer, faça. Falou, faça. Desde quando está na direção do Espírito Santo, faça. Não meça esforço. Subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios. Olha para vocês verem. Paulo respeitava Pedro, sabia que Pedro estava com o Evangelho da lei, com o Evangelho da circuncisão. Só que Paulo faz o quê? Foi lá para o quê? Para pregar para ele o Evangelho que ele pregava para nós, para os gentios. E particularmente ao que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. O que Paulo está falando? Eu vou pregar para aqueles homens que estão em estima. Quem estava em estima? Pedro, Tiago e João. Eles eram a coluna da igreja primitiva. Eram os 3 homens que mais andou com Jesus. Toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa, quando Jesus foi para o jardim do Getsemane orar, tomou consigo a quem? Pedro, Tiago e João. Quando foi para o Monte da Transfiguração, tomou consigo Pedro, Tiago e João. Eram os homens que eram em estima. Era a coluna da igreja primitiva. Todo mundo que queria saber alguma coisa ia nesses homens. Tiago, Pedro e João, porque eles eram a coluna da igreja. Aí o que Paulo pega e faz? Ele foi neles. Para o quê? Para pregar o Evangelho, pregar, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar, foi constrangido ao quê? A voltar à lei, ao Evangelho da lei. Isso por causa dos falsos irmãos. Olha o que Paulo faz, chamando Pedro, gente, Tiago e João de falsos irmãos. Aí quando você vira e fala assim aqui, ó, os irmãos lá da congregação tal, é falso apóstolo, é falso, eles falta te matar. Não, irmão, não faz isso não, irmão. Você está pecando, você está errando. Olha lá. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente, se intrometeram, sabe como? Vem entrando pé por pé, caladinho. Vem entrando pé por pé, caladinho, sopra no seu ouvido e fala assim aqui, ó. O que Rosimar está ensinando aí é mentira. O que Rosimar está pregando é mentira. Você vai dar ouvido? Deixa de ser bobo, se você vai parar de fazer essas coisas, você vai ficar dando ouvido. Ele é falso profeta.
Você não está vendo que ele está carregado de demônio, não? Que ele está cheio de espírito ruim, não? Ele está ensinando mentira. Se intrometeram secretamente, pé por pé, na surdinha. Entraram a espiar a nossa liberdade. Aqui, ó. Vai chegar tempo aí que vocês vão ver. Tem pessoas que vão vir espiar a liberdade suas. Vai vir fazendo que veio para participar, mas vai vir para ver o que está acontecendo aqui. Mas é certo, isso é certo de acontecer, porque todo lugar acontece. A espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Olha para você ver. Os falsos irmãos entrou no meio da liberdade de Paulo com os gentios para espiar eles. Para o quê? Para tentar colocar eles em servidão de novo. Sabe para quê? Aqui, ó. Se vocês não circuncidar, de maneira alguma vocês podem ser salvos. Aí as pessoas vão chegar perto de vocês e vai falar, sabe o que que vocês? Aqui, ó. Vocês não estão tomando ceia mais não? Vocês não é dizimista mais não? Vocês vão para o inferno. Vocês não querem cear mais não? Então vocês não é salvo não. Vocês não é salvo mais não. Só que eles esquecem que Cristo nos chamou a liberdade. Cristo não chamou nós para nós ficar mais debaixo de escravidão e rudimento do homem, não. Cristo nos chamou a liberdade, só que eles queriam o quê? Queria colocar o povo em servidão, assim como vão tentar fazer com vocês nesses últimos dias. Aí, ó, aí Paulo desce o cajado, aos quais nem ainda por uma hora cedemos. Nem por uma hora Paulo deu ouvido a esses homens, gente, com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Nem por uma hora Paulo deu ouvido a esses homens para o quê? Para que a verdade permanecesse entre os irmãos. Ô gente, pode chegar qualquer um perto de mim tentando me esquivar, tentando me colocar para baixo, tentando fazer qualquer coisa para mim não. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Olha o que Paulo está falando. O quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita, irmãos, a aparência do homem. Deus não aceita a aparência do homem. As pessoas te olham pela aparência, as pessoas te julgam pela aparência. Pela sua aparência, só que olha lá. Deus não aceita a aparência do homem. Deus está de olho, sabe no quê? No seu espírito que está dentro da carcaça. No espírito que está dentro. Por quê? Porque nem a carne nem o sangue herdará a vida eterna. Mas os espíritos glorificados herdarão isso. Então, esse povo nada acrescentou ao evangelho da graça. Nada acrescentou a Paulo. Ó, antes, pelo contrário. Quando viram que o evangelho da graça me estava confiado, como a Pedro da lei. Olha lá para vocês verem. Quando eles viram que o evangelho da graça estava confiado a Paulo e a Pedro da lei, o que eles fizeram? Olha o que eles fizeram. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da lei, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Assim como ele operou em Pedro para o evangelho da lei, da circuncisão, operou também em Paulo com eficácia para com os gentios. Para com o quê? O evangelho da graça de Cristo. E conhecendo Tiago, Pedro e João, olha lá, as colunas da igreja primitiva, quando eles conheceram e perceberam e entenderam isso, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as mãos em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos ao gentil e eles à lei. Aí o que aconteceu? Paulo foi para lá com o evangelho da graça pregar aos gentios e ficou Pedro, Tiago e João e os outros discípulos com o evangelho da lei. Pregando aonde? Pregando em Jerusalém, pregando em Israel. E Paulo foi para os outros confins, foi para a Espanha, foi parar até em Roma e morreu lá em Roma mesmo pregando o evangelho da graça. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e o que também procurei fazer com diligência. Recomendando-nos também que nos lembrássemos dos pobres. Que é o que é isso aí? Lembrar dos necessitados. Recomendou, ó, lembra dos necessitados, lembra dos pobres, dos que estão necessitados. O que Paulo também procurou fazer com zelo, com diligência. Ó,
E chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Olha para vocês verem. Quando Pedro chegou em Antioquia, o que Paulo fez? Paulo resistiu Pedro na cara. Olha para vocês verem, Pedro era apóstolo. Paulo quis saber se Pedro era apóstolo. Ô irmãos, o que está acontecendo nos nossos últimos dias, sabe o que é? Para você conseguir chegar, falar com um pastor, você tem que lamber até a botina dele. Você tem que enjoelhar até os pés dele para você conseguir falar com ele. Pedro era apóstolo. Paulo quis saber se Pedro era apóstolo. Ó, quer saber se é apóstolo ou não? Hoje você se reverencia pastor, para você falar com o pastor, você chega até com assim curvar para ele. Você dá até um nó na língua. Pastor fulano de tal. E chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou dele, temendo os que eram da lei. Olha para vocês verem. Pedro está lá, ó, comendo com os gentios, comendo com o povo que Cristo tinha se posto. A liberdade. Só que quando ele viu, irmão, que Tiago, que era da lei, chegou, sabe o que Pedro fez? Foi retirando pé por pé, para que Tiago não desconfiasse que ele estava misturando com os gentios. Sabe por causa de quê? Porque os gentios para eles era considerado como imundo. Foi o que Jesus falou com a mulher lá. Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, não. Era isso que Pedro estava fazendo. Pedro estava fazendo, ele estava desfazendo dos gentios. Só que antes de Tiago chegar, ele estava lá no meio. Só que ele estava lá no meio com outra intenção. Olha lá. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até Barnabé, que era da graça, começou a cair na de Pedro, começou a desfazer dos gentios. Aí o que acontece? Mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, olha o que Paulo disse para Pedro, na presença de todos. Se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil a viver como judeu? Olha para você ver. Pedro infiltra no meio do gentil para comer com ele, vai estar fazendo, sabe o quê? Tentando obrigar o gentil a viver como judeu. Só que Paulo chega e resiste ele na cara. Paulo repreende ele. Ô Pedro, tô entendendo você não, Pedro? Você é judeu? E quer fazer o gentil viver como judeu? Ele não quis nem saber se Pedro é apóstolo, não. Se o Pai Cristo te deu autoridade, você tem autoridade para repreender até pastor. Até pastor que se diz gabaritado, que se diz conhecedor da palavra, você tem autoridade para chegar e repreender na palavra. Porque a palavra certa e verdadeira está em você. E se você tem convicção disso, você tem autoridade para chegar e repreender ele na verdade, no evangelho da verdade, e mostrar para ele que o que você está pregando é verdade, não é mentira. Sem temer, sem ter medo. Paulo quis nem saber se Pedro era apóstolo, não. Chegou e repreendeu na cara, com autoridade. Olha lá. Aí olha o que diz a palavra. Olha o que Paulo fala. Nós somos judeus por natureza. Ô Pedro, eu e você, nós somos judeus por natureza, porque Paulo também era judeu, Paulo era hebreu. Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Olha o que Paulo fala para Pedro, nós somos judeus por natureza, Pedro. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Olha o que Paulo fala, o homem não é justificado pelas obras da lei. Sabe o que Paulo está falando? Ó, vou bater sempre nessa tecla. Não adianta você tomar ceia, não adianta você ser dizimista, não adianta você batizar nas águas, não adianta você guardar sábado, não adianta você cumprir ritual, não adianta você guardar nada disso. Não adianta. Ó, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E o que tem de gente tentando se justificar pelas obras da lei não é brincadeira. Tá assim, ó.
Só que na hora que chegar no fim, não adianta. Se não for pela graça, pela lei também não vai não. Por quê? Porque a lei é um ritual, um cerimonial com 300 e tanto requisitos para o homem guardar. E se o homem tropeçar em um só, já tropeçou em todos. Não adianta. Que homem que vai conseguir guardar 300 e tantos rituais? Se ele tropeçar em um só, já tropeçou em todos. E o homem tropeça toda hora. Na lei toda hora ele trupica, toda hora ele tropeça. Não tem jeito de justificar pela lei, não. Só tem uma coisa para você justificar da lei. Sabe o que é? Ama o seu próximo como a ti mesmo e você cumpre toda a lei. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amou seu próximo? Ama o seu próximo como a ti mesmo que você cumpre toda a lei. Toda a lei está cumprida, só que isso é difícil para o povo. E esse próximo que você tem que amar ele, que nós temos que amar ele, sabe quem que é? Não é nós que estamos reunidos, não. É aquele que quer te esganar, aquele que quer te acabar com você, aquele que não quer ver você bem, nunca o seu inimigo. Ame a ele. É amar o inimigo. É a coisa mais difícil que tem. Ame o seu inimigo, você vai cumprir toda a lei. Ame o seu próximo. E por incrível que pareça, sabe o que acontece? Quando ele fala que você amar seu próximo, você cumpre toda a lei. Você já reparou uma coisa e já imaginou? Que aqueles que estão mais próximos de nós, que são os nossos inimigos, era Judas que estava lá na mesa. É hora da Páscoa, é hora da ceia. Vamos comer, pessoal? Me dá 30 moedinhas aí que eu vou entregar esse homem. É o que estava mais próximo. É o que está mais próximo de nós. É os que estavam mais próximos de mim lá, que cooperava comigo, que eu cooperava junto com eles, que me surrou debaixo do pé, que me pôs para fora. É os que estavam mais próximos de mim. Mas aqui, ó, nada acontece sem a permissão de Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Está acontecendo alguma coisa ruim com você? Coopera para o seu bem, porque você ama a Cristo. Não precisa de entristecer. Vai doer? Dói. Dói, não dói? Só que não adianta, coopera para o seu bem. Na hora que aquilo passar, vem a vitória. Na hora que aquilo passar, vem aquilo que você não estava nem esperando. Aí você olha e fala assim, engraçado. Passei por um vale, passei por umas coisas difíceis, mas agora tá vindo umas bênçãos diferentes aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amam a Cristo. Tudo que vir vai cooperar para o seu bem, nada vai cooperar para o seu mal, não. Olha lá. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não se tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Já foi liberto pela palavra? Para que você vai voltar ao jugo de escravidão? A palavra de Deus fala assim, ó, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se tornou novo, se fez novo. O que ele está falando aqui, ó? Velha aliança, velho homem, ó. Eis que tudo se fez novo. Quando que tudo se fez novo? Depois que Cristo ressuscitou. Olha lá. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não se tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Não deixe homem te escravizar. Seja de qualquer maneira, não aceita. Não aceita. Porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade. Ó, vocês foram chamados à liberdade, tá? Vocês não foram chamados para ninguém ficar colocando viseira nos vocês, colocando arreio nos vocês, montando vocês, levando vocês para qualquer lugar que quer, parecendo uma mula, não. Nós fomos chamados à liberdade, irmão. Só que o que os homens fazem? Coloca arreio, coloca cabresto, esse é meu cavalo. Levo para onde que eu quero. Essa é minha mula. Ela faz o que eu quero. Se eu riscar aqui, ela passa aqui. Se eu riscar lá, ela passa lá. Se eu riscar do lado de lá, ela passa lá. Aonde que eu falar que ela tem que seguir. Aí a palavra de Deus fala, um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. Cairão no buraco. O que quer dizer isso? Não adianta uma pessoa cega te guiar, não. Quem tem que te guiar são pessoas que têm os olhos iluminados, que receberam uma iluminação do Evangelho da graça de Cristo. Essas pessoas você pode deixar te guiar. Pode tomar conselho, pode receber conselho para te guiar.
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Olha lá. Está servindo a lei? Está debaixo de graça não, está debaixo de maldição. Por isso que o povo paga um preço tremendo. E você vê como que o povo perece e sofre. Porque está debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. O que eu falei? Olha lá, maldito todos aqueles que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ele não consegue cumprir, não consegue guardar. Ele é maldito, que não consegue. Não tem jeito de cumpri-las, porque são tarefas difíceis de se cumprir, coisas pesadas. Diz, por isso Cristo nos colocou a liberdade, porque já sabe que nós não dá conta. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da Fé. O justo viverá da fé. Antes a gente entendia esse versículo errado. Olha lá. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Que fé, gente? Fé no Evangelho da Graça. Fé nessa palavra que liberta. Se você viver pela essa fé em Cristo, não tem nada que te derruba. Não tem nada que te para. Ora, a lei não é da fé. Olha lá, a lei não faz parte da fé. Mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. O homem que fizer aquilo lá, que guardar a lei, por ela viverá. Só que ele não consegue. Como é que ele vai viver por ela se ele não consegue guardar? Então ele tem que viver pela fé, pela graça. Ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí tá lá, ó. Mário miserável, Antônio miserável, maldito, Rosilene miserável, maldita, Douglas miserável, maldito, Rosimário miserável, maldito, todo mundo miserável, maldito. Aí vem Cristo de lá, se faz maldição por mim, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, se faz maldição por nós, carrega sobre ele todas as minhas culpas, todas as minhas enfermidades, todas as maldições que estavam sobre mim, ele carrega sobre ele. E me põe o quê? E me põe em liberdade. Faz o quê? Pega a lei e ó, e crava lá na cruz e fala assim, Mário, liberdade. Antônio, liberdade. Rosilene, liberdade. Eduardo, liberdade. Douglas, liberdade. Kila, liberdade. Geralda, liberdade. Todos, liberdade. Acabou a escravidão. Sabe o que é isso? É a mesma coisa de você estar preso e alguém chegar lá e te libertar da cadeia. Te pôs em liberdade, acabou. Acabou a prisão, foi isso que Cristo fez. Nós estávamos presos na lei. Cristo chegou e o que? Nos colocou em liberdade. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem foi pendurado lá? Cristo. Se fez maldição por nós. Olha lá. Aí ele vai e fala, separado estáis de Cristo, vós o que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Ó, todo mundo que tentar justificar pela lei, está separado de Cristo. Tem nada de Cristo nele. Pode expulsar demônio, pode falar em língua, pode profetizar, pode curar enfermo, pode fazer o que quiser. Separado está de Cristo. Mas como que está separado de Cristo, irmão? O que a palavra de Deus fala lá em Lucas? Ah, Senhor, mas em seu nome nós expulsamos demônio, nós curamos enfermo. Em seu nome nós pregamos. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Olha lá, separado estáis de Cristo. Vós os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. E o que tem de gente cair da graça não é brincadeira, não. Por quê? Porque quer justificar pelas obras da lei. Está caído da graça. Agora, quer se levantar dentro da graça? Quer ficar de pé na graça, firme em Cristo? Aceita o Evangelho da Graça, que põe as pessoas em liberdade, que não escraviza as pessoas. Aí sim, ele vai ficar de pé na graça. Mas enquanto não, da graça tendes caído. Aí, olha o que Paulo fala escrevendo aos Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Nós somos salvos pela graça, gente, por meio da fé. Da fé em quem? Da fé em Cristo e não da fé em Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré é antes da cruz. Cristo depois da cruz. Então nós somos salvos pela graça, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem de mim. Não vem de nenhum. Não adianta ninguém bater no peito e falar assim que, ó, sou santarrão. Sou santo demais e meu nome já está escrito no livro da vida. E eu tenho convicção e certeza que eu sou salvo. Porque pela graça sou salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá. É dom de Deus. Não adianta ninguém se gabar e falar que é salvo, não. É dom de Deus. Ele dá para quem ele quer. E não é para todos. Não é para todos. É para quem ele quer dar. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por que ele está alertando o povo aqui? Porque o que acontece é isso, irmão. Os homens querem enganar o povo de Deus com palavras vãs. Os homens querem enganar as pessoas, querem enganar os escolhidos chamados à graça de Cristo com palavras vãs, com palavras persuasivas, com palavras que amassageiam o seu ego, com palavras que te conduzem à perdição. Aí o que é a palavra? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. A ira de Deus vem por quê? Por palavras mentirosas, palavras de engano, palavras vãs. Sobre os filhos da desobediência. Quem que é filho da desobediência? Quem dá ouvido palavras vãs? Quem dá ouvido a palavra de herege, palavras de homens privados da verdade, homens que falam coisas para o quê? Para tentar nos comprar, atentando para nós o quê? Para a nossa aparência. Olha lá, olha o que ele fala. Portanto, não sejais o quê? Seus companheiros. Portanto, não sejais seus companheiros. Vocês querem ser companheiro desses homens? Quer? Então prepara para receber a ira de Deus. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos das desobediências, sobre aqueles que estão o quê? Dizendo palavras vão lá. Portanto, não sejais seus companheiros. Se não é para ser seus companheiros, é para o quê? Se aparta. Porque só cabe a nós uma coisa agora, pregar o quê? O evangelho da verdade. Se nós chegar em encostar é para pregar o evangelho da graça de Deus. Tirou disso, não quer não? Ó, vai para outro, vai pregar para outro. Porque tem gente que quer, porque tem escolhido que quer e vai receber e quer. Aí ele fala, tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Para que ninguém o quê? Prenda a sua atenção a ele. Para que ninguém te engane, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Segundo o quê? Entendimento e conhecimento de homens. Vai lá, estuda um livro, estuda a Bíblia de qualquer maneira, segundo a natureza carnal humana, e não segundo a divina revelação do Espírito Santo, e vem, traz para você, te explica, e você, ó, papa tudo, e depois vai pôr em prática. Olha lá, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Aqui, ó, trouxe para você, e não é segundo a Cristo, segundo o Evangelho da Graça, não adianta, é rudimento. É rudimento do mundo. Se eu trazer para você qualquer coisa que não é do Evangelho da Graça e você consultar lá e ver que não está batendo, pode vir me repreender. Pode vir falar, ó, irmão Rosimar, não está batendo isso aqui não. Isso aqui é rudimento, isso aqui é filosofia, isso aqui é vã sutileza, não bate não. Nós vamos buscar orientação do Espírito Santo de Deus, orientação de Cristo, vamos estudar direitinho para ele revelar para nós colocar as coisas no lugar, porque o povo de Cristo não pode ser enganado. Porque eu também sou falho, sou pecador, estou aqui ministrando essa palavra, mas eu também posso falhar. Eu posso falhar. Então se ele revelou para vocês, conversamos, sentamos, dialogamos e vamos pôr as coisas no lugar para o quê? Para todos nós unidos, receber um só pão
e crescermos na graça e no conhecimento, para que ninguém seja enganado. Aí vai, olha o que ele diz. Havendo riscado a sede que era contra nós nas suas ordenanças, que ordenanças são essas? As coisas que estavam na lei. Matar bezerro, matar bode, sangue de animal para ser purificado, Santa Ceia, que é a Páscoa, batizar nas águas, dizimar e por aí vai. Ordenanças. O que Cristo faz? Olha lá. A qual de alguma maneira nos era contrária. Essas ordenanças eram contrárias a nós, gente. Por quê? Essas ordenanças escravizavam a nós aonde? Na velha aliança. No Velho Testamento. Só que já foi provado aqui que o testador morreu. O testador não morreu? Olha lá. Nos era contrário. O que ele pega e faz? Tirou do meio de nós, cravando na cruz. O que ele fez? Tira do meio de nós as ordenanças, sobe com ela na cruz e crava ela lá. Quando ele crava ela lá, antiga aliança, acabou. Agora é o que? Novo Testamento, nova aliança. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo. Olha lá, ó. E despojando os principados e potestades. Que principados e potestades são esses? Aqui inclui uma raça aqui dentro, aqui, meu filho. Não adianta você pensar que isso aqui é só capeta, Lucifer, Satanás, demônio, não. Muita coisa pesada. Sabe quem está encaixado aqui dentro? Deputado, pastor, rei. Tá tudo encaixado, tudo é potestade, tudo é principado. Isso são o quê? Pessoas que têm autoridade, e toda autoridade é constituída por Deus. Nenhuma autoridade é constituída porque quer, não. Se uma pessoa chega a ser vereador, não importa, foi porque o Pai permitiu. É constituído por Deus, toda autoridade é constituída por Deus, olha lá. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles, triunfou em si mesmo, ó. Jogou tudo por terra. Triunfou é o quê? Venceu. Venceu os principados e potestades. Agora o demônio tem domínio sobre a sua vida. Aí tudo que acontece você vira e fala: ah, é capeta, é demônio. Não pode aparecer nada na sua vida que você coloca a culpa no capeta, você coloca a culpa no demônio. É o que os templos estão ensinando, o que as denominações estão ensinando. Se acontece um acidente lá, quebra o pé, ou o filho às vezes aparta um pouquinho do templo, demônio. Se o marido brigou com a esposa, capeta. Tudo é demônio. Aí a palavra de Deus vira e fala, sabe o que a palavra de Deus vira e fala? E o que semeia da carne, na carne ceifará corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Semeou na carne, vai colher corrupção. Tá fazendo coisa errada? Vai colher coisa errada que tá fazendo na carne. Não bota a culpa no demônio. Tá semeando a carne? Vai colher corrupção. Por que de que os homens tá pagando o preço e tá tudo aí sofrendo e padecendo? Porque tá semeando a carne. Porque se semear no Espírito, vai colher vida eterna. Mas se tá semeando a carne, vai pagar o preço. Por isso que tá chinchado na cadeia, tá pagando o preço, tá sofrendo. Porque tá semeando a carne. Não é demônio. Tá semeando a carne. E se você estiver semeando a carne, você vai colher corrupção. Não bote a culpa no demônio. Semeou na carne, vai colher corrupção. Agora, semeou no Espírito, vai ceifar a vida eterna. Então não semeia na carne, porque se semear na carne, vai colher corrupção. Seja qualquer coisa. O que é a palavra de Deus? Porque as obras da carne são manifestas. As quais são contenda, inveja, ódio, prostituição e por aí vai. E os frutos do Espírito é o quê? Amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão e por aí vai. Semeia no Espírito, vai ceifar a vida eterna. Agora, semeou na carne, vai colher corrupção. Não adianta pôr a culpa no demônio. Não adianta falar que é capeta. Semeou na carne, vai colher corrupção. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Aí, ó. Ninguém te julgue. Ah, os homens estão te julgando, ó.
Está te julgando? O que a palavra de Deus fala? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que você medir, você será medido. Os homens estão te julgando? Ó, o problema é deles. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa e da lua nova. Aí, ó, os adventistas viram para você e falam assim, que ó, você tem que guardar o sábado. Nós estamos aqui para denunciar o erro, tá? A verdade tem que ser dita. Você tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, não tem salvação para você. Portanto, ninguém vos julgue. Por causa de quê? Por causa do sábado. A pessoa vai te julgar por causa do sábado? Não pode. Aí, olha lá, ó. Nem pelo comer ou pelo beber. Aí, se você não participa da ceia, não come o pão e nem não bebe o suco, você não é salvo. As pessoas te julgam. Se você não está participando, porque você está em pecado. Porque você vacilou, porque você tropeçou, porque você errou. Portanto, ninguém vos julga pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa. Que dias de festa são esses? Páscoa é festa? Na lei judaica, Páscoa é festa? Páscoa é festa lá, ó. Dia de festa ou da lua nova. Aí aqui entra uma série de coisas aqui, ó. Cigana, quiromancia, tarô, búzios, entra tudo aqui, ó. Signo, negócio da lua nova. Entra tudo aqui, ó. Horóscopo. Tá tudo envolvido dentro disso aqui, as pessoas julgando as pessoas em cima disso aqui, ó, por causa desses negócios, por causa de dia de sábado, por causa de ceia, por causa de dia de festa, que é Páscoa, e por causa de lua nova. Aí ele vira e fala: se pois estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, daquilo que as pessoas fazem para se sentir justificada diante de Deus. Ah, eu sou justificado diante de Deus porque não uso calça jeans. Nunca usei calça jeans. E eu durmo todo encapuçado. Não uso nem um short para dormir. Eu durmo todo engomado, todo enrolado, igual uma múmia. Não toque, não proves, não manusei. Aí vai o que vai falar? As quais as coisas todas perecem pelo uso. Aí ó, tudo acaba, gente. Tudo perece pelo uso. Isso tudo é passageiro, isso tudo vai passar. Isso é o que? Isso é imundícia, isso acaba. Isso não vale segundo os preceitos e doutrina dos homens. Tem alguma doutrina de Cristo aí? Olha lá, ó. Preceito e doutrina dos homens. Coisa que os homens inventam e vêm impor sobre nós. Para colocar nós para fazer. E o povo está, ó, escravizado nisso há séculos. Mas louvado e glorificado seja o nome do Cristo ressurreto, que aprove revelar a nós esse evangelho, para nós, para o povo ser liberto da escravidão. Amém. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria lá, ó. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Ele já fala que sobre o capô. Tá vendo? Tem valor nenhum. Tudo isso é o que? Satisfação da carne. Quer vestir uma calça, você se sente bonita, se sente bem, quer arrumar com o esposo, quer passar uma maquiagem, ficar mais bonita. Menino, que marido que não quer ver a esposa mais bonita, a esposa mais bem arrumadinha? Aí agora, pelo amor de Deus, tem lugar que não pode nem... Olha, que coisa, hein, gente? Cabelo, meu Deus, tem mais de não sei quanto tempo que não vê um tratamento. E assim vai. Escravidão, isso é escravidão de homem. Sou Cristo, olha, umas coisas dessas, Cristo fica vendo e entristece. Só que isso não pega os escolhidos. Porque ele vai libertar, ele vai tirar. Vai chegar uma hora que essas algemas vai cair por terra. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, olha lá, o Paulo está falando para deixar os rudimentos da doutrina de quem? De Jesus de Nazaré, que andou com os discípulos. Por quê? Porque ele era ministro da lei, veio para pregar a lei, ensinar a lei. Prossigamos até a perfeição. Prossigamos até a perfeição. Sabe o que é? Não é estagnar e ficar parado num lugar, é morrer só naquilo ali, não. Prossiga até a perfeição. Ande em novidade de vida. Prossiga a cada dia em conhecer mais, em se aperfeiçoar mais, tanto na palavra como no conhecimento. Prossiga em aperfeiçoar.
e aperfeiçoar nas coisas de Deus, naquilo que é puro, naquilo que é santo. Fuja da aparência do mal, mas prossiga o que até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Tudo obras mortas. De obras mortas e de fé em Deus. Por quê? Porque o povo fala que tem fé em Deus, mas fica guardando esses rudimentos que é obra morta. Aí Paulo vai e arrebenta com isso. Olha o que ele fala. E da doutrina dos batismos. Aí eles chegam, você tem que mergulhar numa piscina para você se tornar membro do corpo de Cristo. Ah não, na piscina não vale não, tem que ir para a cachoeira, tem que ir para a lagoa, porque João Batista batizou em água corrida. Tem que ser no rio. Não vale. No tanque não vale, tem que ser no rio. Da doutrina do batismo e da imposição das mãos. Você sabe qual de que está falando da imposição das mãos aqui? Porque aqui, ó, sabe o que se fazia na lei? Quando o povo se sentia culpado, trazia um tal de bode por nome Azazel. Sabe o que o sacerdote fazia? Estendia a mão sobre a cabeça do bode, orava intercedendo para que a culpa do povo passasse para o bode. E a culpa do povo passava para o bode, pegava o bode, soltava o bode lá no deserto, e o bode sumia para lá para o deserto com a culpa do povo. É essa imposição de mão que o Paulo está falando. Para que ficar estendendo a mão hoje? Foi liberto pela palavra, que Jesus falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheceu o evangelho da verdade, está liberto. Não conheceu não? É escravo, está algemado, está amarrado. Se não conheceu, está algemado, está escravo. Mas conheceu, é liberto. Então não adianta estender a mão pedindo por coisa ruim sair não. Que olha lá, ó. Da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E tudo isso aí acontece. O povo quer brigar discutir sobre ressurreição de morto, sobre do juízo eterno, coisa que só pertence ao quem? A pessoa morreu, não morreu? Pertence ao Pai, ele já morreu. Não pertence mais a nós que estamos aqui vivos, não. Morreu, passou para outra vida. Não adianta você falar, não, fulano de tal era tão bonzinho. Nossa, ele era bom demais, ou homem bom, ou mulher boa. Esse lugar dele já está garantido lá no céu. Olha lá, ó. E da ressurreição. É o Pai que sabe quem vai subir e quem vai ser condenado. É Ele que sabe. Ele que sabe da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ele que sabe quem vai ser julgado, quem vai no dia do juízo. A palavra de Deus fala só, ao homem está ordenado morrer uma vez só, e após a morte segue-se o juízo. Então nós estamos ordenados morrer uma vez só. Após a morte, segue-se o juízo. O Pai sabe quem vai para lá, para a glória morar, para reinar com Ele aqui, no reinado milenial, e quem vai ser julgado, condenado à morte eterna. A vós também que noutro tempo eres estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. A vós também que noutro tempo eres estranho e inimigo no entendimento. Até então, nós éramos inimigos no entendimento, nós não entendíamos nada. Nós ia para lá, sentava lá, tem que participar da minha ceia, já sou batizado, tem que dar meu dízimo. Eu era inimigo no entendimento, eu não sabia nada. Nós era inimigo no entendimento, nós que estamos aqui, era inimigo no entendimento, nós fazia por quê? Porque nós não sabia nada. Nós era inimigo no entendimento, olha lá o que fala, pelas vossas obras má. Aquelas obras são má. Pelas obras má que nós praticávamos, que nós achávamos que era uma obra boa, e não era, e assim vai, tantas obras má que nós já praticávamos. Agora, contudo, vos reconciliou. Só que agora acabou, que ó, Cristo, com a morte dele na cruz do Calvário, ele nos reconciliou. Porque agora é uma nova aliança, Novo Testamento nos reconciliou. No corpo da Santa Ceia, no corpo do pão que o padeiro faz, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis.
Não adianta as pessoas tentar achar culpa em você, não. Não adianta. Você é falho, mas não adianta as pessoas tentar achar culpa em você, não. Olha lá, ó. Pela morte, para perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis, inculpáveis. Inculpáveis é o quê? Que não tem culpa. Não adianta a pessoa tentar achar culpa em você, ele já te reconciliou. Se ele reconciliou você com ele, não adianta. Se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes à esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou ministro. Então, nós estamos encerrando aqui. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, esse texto áureo aqui, ó. Lê lá, medita lá no que Paulo está falando lá. Isso é para nós. Se quiser ler, leia. Tá? Estão enxergando bem daí? Todos aí daí estão conseguindo enxergar bem aqui? Eu vou ler e vocês acompanham lá, ó. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, de qual evangelho? O evangelho da graça. Da graça, que está sendo pregado, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aí, ó, lá está falando, ó, para permanecer fundados e firmes na fé, e não se mover. Abençoe a todos. Amém. E nós vamos continuar aí, gente, nesse propósito firme. Vocês estão recebendo esse evangelho aí, da verdade, essa palavra verdadeira. Estou vendo que vocês estão sendo comovidos a trazer pessoas para ouvir esse evangelho. E esse é o verdadeiro evangelismo. E de pregar, e trazer mesmo pessoas para ouvir, para ir sendo liberta. E assim, aqui, ó. Nosso galardão vai sendo coroado lá em cima. Agora sim nós estamos ganhando alma para Cristo. Agora sim nós estamos trazendo a pessoa ao conhecimento da verdade. Não deixe de convidar, esforço para trazer, para ouvir a palavra. Indica o canal, fala lá, Rosimar de Freitas, está lá no canal, tá lá, entra no canal dele para você assistir os estudos, tá participando. E assim as pessoas vão sentindo sede, sendo libertas pela verdade e vem para se unir a nós. Amém? Amém.